Meus amados irmãos, eu quero ler Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O outro texto, Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amados irmãos, eu acredito que só há uma condição de nós poder proclamar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. É se nós nos envolver com a oração. A oração move a mão daquele que move o mundo. Se a igreja brasileira ela se envolver com a oração, não há condição dos esquerdistas, dos comunistas tomarem o Brasil. Porque se a igreja orar, Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai fazer coisas grandes. E nós veremos, nós contemplaremos as maravilhas de Deus. E o texto que li diz que tudo o que pedimos a Deus em oração, receberemos. Então, meus amados irmãos, vocês que têm familiares que ainda não são crentes, que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, orem. Comece a pedir ao Pai para salvar os seus familiares. De maneira que, quando Jesus começar a salvar os seus familiares, vocês se alegrarão de uma forma tal que continuarão orando para que outros sejam salvos e o nome do Senhor seja glorificado. A oração, meus amados irmãos, é uma necessidade. Cada crente precisa entender que não pode viver sem orar. Se você não tem uma vida de oração, você está fadado ao fracasso. Na primeira tribulação ou prova que vier, você está sujeito a abandonar a fé e a negar a Jesus. Portanto, precisamos cultivar uma vida de oração na presença de Deus. Porque a oração, acompanhado da leitura da Bíblia, fortalecerá a nossa alma, o nosso espírito, de forma tal que a carne não prevalecerá. Que ainda que Satanás com seus demônios nos tente, nos persiga, ele não poderá nos vencer, porque a nossa alma, o nosso espírito está fortalecido por causa da palavra e por causa da oração. Aí eu digo, a oração é uma necessidade. Eu ouvi também, a gente vive no mundo, ainda que Jesus diga que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, a gente ouve muitas coisas. Eu estava um dia desse conversando com
uns irmãos, e aqueles irmãos, ou algum deles, falaram uma coisa que eu disse, eu concordo em parte. É que eles disseram, irmão, hoje a igreja tem departamento de tudo. Departamento de criança, de adolescente, de jovens, de senhor, de senhora. Aí disseram assim, até da terceira idade. Como se a terceira idade fosse uma coisa para se jogar fora. Começaram com as crianças, depois até com a terceira idade. Aí um deles disse assim, olha, irmão, a coisa está tão diferente que por conta dos departamentos, há uma sala, ou às vezes um pequeno auditório nas igrejas, para que as crianças não estejam no culto, para não atrapalhar o culto. Tem o culto das crianças. Aí disse, na minha época, as crianças estavam na igreja com os pais orando. É verdade. Os meus filhos, pela graça de Deus, são crentes, porque na época deles a igreja não tinha condição de ter departamento. E eles iam para a igreja com a mãe, comigo, sentavam ao nosso lado, e eles aprendiam a orar. Eles oravam, mas eles aprenderam a orar, não foram na igreja. Eles aprendiam a orar em casa. E hoje a maioria de nós, irmãos, não oram em casa. Os filhos não veem os pais orando em casa. E aí, se não oram em casa, eles não aprendem. E aí, quando chegam na igreja, eles não querem também orar. Não é? Então, é necessário que você, minha mãe, você, pai, ore na sua casa com os seus filhos. Ensine aos seus filhos a buscar a presença de Deus. Ensine os seus filhos a orar ao Senhor e pedir a Deus que batize com o Espírito Santo. Aleluia. E aí, eles orando em casa com vocês. Eles na igreja, pode ser lá no departamento de um deles, eles vão orar. Ou seja, no culto de doutrina, eles vão orar. Porque a oração é uma necessidade. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Veja, os discípulos aqui, eles viam, eles observavam o hábito que Jesus tinha de orar. E aí, disse que Jesus estava em um certo local orando. E quando acabou de orar, eles também observavam que João orava com os seus discípulos. E eles então sentiram a necessidade de orarem também. E disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. E Jesus, ouvindo os seus discípulos, que fizeram este pedido extraordinário, maravilhoso, porque viu que eles sentiram o desejo também de orar, mas eles não sabiam, e foram a quem podia ensinar, não é? E Jesus disse assim no versículo 2, ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então Jesus fez como eles pediram. Ele os ensinou como orar, tanto por suas palavras, como com o seu exemplo. Aleluia. Ele orava frequentemente, fervorosamente e com grande fé naquele que estava ouvindo as suas orações, Pai. E disse, olha, quando vocês forem orarem, então comecem a orar a Deus.
Deus santifique o seu nome, possa vir sobre eles o seu reino, e que lhes dê o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta, meus amados irmãos, imediata de Jesus aos pedidos dos seus discípulos, nós nos encontramos nesses dois versículos que li, de Lucas capítulo 11, versículos 2, 3 e 4. Nesta oração, Jesus estava ensinando palavras, não para serem memorizadas ou decoradas. Ele estava ensinando como devia orar. E a oração tem que ser dirigida ao Pai em nome de Jesus. Eu já ouvi pastor orando a um quarto Deus. Quando está orando, diz: eu agradeço, eu te agradeço, Deus, eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, como se houvesse um outro Senhor além de Deus. A oração, amados irmãos, ela tem que ser proferida a Deus o Pai. E tem que ser no nome de Jesus Cristo, o Filho. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome para sempre. Ele deu exemplo que mostra que tipo de coisas devemos incluir em nossas orações. Primeiro, reverenciar a Deus. Não se pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. Alguns pirralhos por aí querem mandar em Deus, ordenando a Deus que ele tem que fazer isso ou aquilo. Não, irmão, Deus ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai. É Ele quem nos domina, é Ele quem nos guia. Aleluia. Então nós devemos reverenciar, nós devemos glorificar a Deus. Aleluia. Depois, irmão, devemos buscar na oração a vontade de Deus. Veja o texto que ali: tudo quanto pedides a Deus de oração, crendo, recebereis. Aleluia. Depois devemos reconhecer nossa dependência de Deus com respeito das necessidades físicas. Ele diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E em quarto lugar, reconhecer a nossa dependência de Deus com respeito às bênçãos espirituais. Tudo provém de Deus. Tanto a bênção material como a bênção espiritual, ela vem de Deus. Não se gabe, não se julgue o tal porque você tem um curso superior. Você não é o bambambam porque você tem um curso de advogado, porque você é promotor, porque você é juiz. Não. Agradeça a Deus, que veio de Deus. Você depende dele. Se ele lhe tirar o fôlego, você já não é mais nada. Louvado seja Deus. Então, aprenda a depender de Deus. Aleluia. Reverenciar e glorificar a Deus primeiramente. Versículo diz: Pai, santificado seja o teu nome. As grandes orações de grandes homens e mulheres são sempre proferidas com grande respeito, ou seja, com reverência a Deus. Quando Moisés, Ana, Davi, Daniel, Neemias e outros importantes personagens do Velho Testamento oraram, começavam sempre com declarações da genuína reverência a Deus, como Criador e sustentador do universo. Veja no Salmo 24, o versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra, o mundo e tudo o que nela habita. Aleluia. Reconheça que Ele é soberano, que Ele é Senhor. Ele manda, eu obedeço.
Ele diz: vai, eu tenho que ir. Fica, eu tenho que ficar. Porque Ele é Senhor. É Ele quem domina. É Ele quem manda. Porque Ele é Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. Procure sempre, meu amado irmão, minha querida irmã, buscar a vontade de Deus. Porque quando buscamos a vontade de Deus, Ele nos abençoa e nos faz prosperar. De verdade. Porque algumas pessoas pensam que estão prosperando porque estão galgando alguma coisa material. Mas se não for realmente concedida por Deus com a bênção, você pode até adquirir, mas não será de fato bênção. Aleluia. Veja no versículo 10. Mateus 6:10 diz: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. A oração não é e não pode ser um instrumento para se manipular a Deus, para que Ele se faça a nossa vontade. Não. Não ore com a intenção de manipular a Deus. Eu vou fazer isso, ou eu vou pedir isso para Deus fazer e depois eu vou mudar o itinerário. Não faça isso. Ore, na verdade, para que a sua oração de fato seja uma bênção na sua vida. Aleluia. No Getsêmani, Jesus colocou a vontade do Pai acima dos seus próprios interesses. Se é possível, passa de mim este cálice, ou afaste de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia, a tua. Às vezes, meus irmãos, nós queremos alguma coisa e até julgamos ser bom. Mas ore a Deus primeiro para saber se aquilo é do seu agrado. Se de fato aquilo é para a glória do nome do Senhor. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, salve aqui, versículo 31, ele diz que tudo que façais, ou comais, ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, não tem valia. Não tem nenhum valor. Se o seu carro, se a sua casa, se o seu trabalho não é para a glória de Deus, cuidado. Porque o que eu sou e o que eu tenho, como diz o salmista, pertence a Ele. E tudo tem que ser para a glória dEle. Eu fico, às vezes, pensando algumas coisas. Uma vez, no Tempo Central, tinha um irmão e colocou uma frase linda no carro dele. E a frase dizia assim: a serviço do Rei Jesus. Damiana, quem conhece Damiana? Quem conhece Damiana? Terminado o ciclo de oração, pediu o irmão para levar ela em casa. Aí, ele não teve como. Aí ela disse: irmão, você está dizendo aí, está no seu carro, então você é um mentiroso. Você está dizendo que o seu carro está a serviço do rei. E eu sou uma serva de Deus. Eu estou lhe chamando para ir lá em casa, porque eu tenho que pegar umas coisas e trazer aqui para a igreja, antes que o ciclo de oração termine. Mas o irmão não foi. O irmão não foi.
Eu conheci um irmão, e alguns aqui conheceram ele também, e todo dia ele orava pedindo uma benção a Deus. E um dia nós estávamos lá na igreja, chegou, aí nós já estávamos orando, aí saiu ele, o orar disse: eu te agradeço pela bênção que está lá fora, Jesus e tal, e etc. E aí, quando começou, e o irmão não deu a oportunidade, ele falou: pastor, eu quero a oportunidade, eu quero contar uma bênção. Não deu o microfone, aí ele contou algumas coisas, irmão. Há tempo que eu estava orando, pedindo a Deus uma bênção, um carro e tal, para fazer a obra de Deus. Aí, está lá fora. Deus me deu. Depois do culto, fomos lá, oramos pelo carro do irmão. Meu irmão, ele era líder de mocidade comigo e era o segundo também líder do conjunto de jovens daquela congregação. Irmão, 15 dias depois não via mais o irmão. Era aquele lançadeiro de máquina, né? Tu ia falar: está em Esperantina, está em Luiz Correia, está em Água Branca. Um dia eu digo: irmão, quer saber quando é que esse moço vai parar? Deus vai parar ele, não é possível, não tem condição. Não cuidava mais da mocidade, não cuidava mais do conjunto, abandonou a escola dominical. Rapaz, o tempo não deu outro, irmão. Pouco, não deu 90 dias, no máximo 100 dias. Aí ele chegou na igreja já sem a bênção. Aí depois testemunhou que a bênção que ele tinha recebido não era de Deus, era do diabo. Ele trabalhava num banco, né? E tinha lá um cheque especial. Aí ele achava que o dia do cheque era dele. Começou a andar para cima e para baixo. Era em hotel em Luiz Correia, era não sei aonde e tal. E aí, usando o cheque, e aí começou a voltar cheque, e aí foi uma confusão, teve que vender o carro e não pagou as contas todas. Aí disse que a bênção que recebeu não era de Deus. Não vou dizer que não tenha sido Deus que deu, mas ele não soube administrar. Né? Não soube administrar. Cuidado, irmão. Deus dá, mas nós temos que cuidar daquilo que Deus nos dá. Ele cuida de nós e nós devemos cuidar daquilo que Ele nos dá, para que a bênção de Deus que Ele nos dá esteja sempre conosco e em nós, para a glória do nome do Senhor. Então, busque a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, não a sua. Às vezes, queremos algo e não consultamos a Deus. Era comum, né? Hoje já não é tanto assim, né? Mas algumas das irmãs que aqui estiveram para casar, foram para o joelho mesmo, pedir a Deus para mostrar o varão. E quando Deus revelava mesmo, e Ele ainda revela, mas naquele tempo era mais fácil, porque a igreja orava. No culto como esse aqui, irmão, de repente um vaso podia levantar e trazer uma profecia. Né? Profecia de Deus mesmo. E que não trazia confusão. Mas hoje a coisa é diferente. Graças a Deus que aqui ainda a gente mantém algumas coisas dentro do padrão. Aqui eu ensino, espero que os irmãos continuem assim. Sempre que for viajar, peça uma carta de recomendação, leve. Quando voltar, traga a carta. É possível que em algum momento não dê para poder pegar a carta, porque é uma viagem rápida, mas liga para o pastor, como alguns fazem: pastor, eu tive que sair às pressas, mas estou lhe comunicando, tal dia eu estou de volta. Amém, irmão? Vai na bênção de Deus. Mas, em épocas passadas, meus amados irmãos, o crente, para viajar, ele orava e ele ia perguntar o anjo da igreja: pastor, ore, estou querendo viajar para tal lugar e tal, e etc. E o pastor orava mesmo e Deus mostrava. Vá, meu irmão, é bênção de Deus. Mas às vezes o pastor dizia: não vá não, Deus não está nesse negócio não. Quantos pais em desobediência foram para São Paulo, deixaram aqui a sua família, e por muitos anos manteve a família aqui, mas não podia mais voltar porque tinha uma outra lá. A gente conhece e sabe disso. Não podia mais voltar para a família de cá, porque tinha outra família lá. Porque imagina, um homem novo desse, bonito como o Naldo, aí vai para São Paulo, deixa a bênção dele aqui, tem como ficar lá 3, 4 anos só, mas é complicado demais, irmão. Não é complicado?
Eu fiz uma viagem de 19 dias sem a minha esposa, irmão. Foi uma eternidade. Olhe, foi uma eternidade. Um dia, chegou um abençoado, aí disse assim: irmão, eu passei 90 dias na América, fazer a obra de Deus. Aí eu cheguei, liguei para minha esposa, ela foi no aeroporto, levou outra mala, pegar a mala que eu trouxe, dei um beijo nela, viajei, fiquei, já estou com 90 dias fazendo a obra de Deus. Eu ouvi lá no Tempo Central. Quando terminou o culto, o pastor Zé disse: minha filha, leve fulano para jantar. Eu digo: o que pensa? Que maravilha, Jesus. Aí levei ele lá para o São João, Carnona de Sol, que é uma maravilha. Aí começamos a conversar. Irmão, você disse lá que passou 90 dias na América. Pois é, a partir de 90 dias lá, uma bênção, tal, papapá. Aí você chegou, irmão, do aeroporto, deu um beijo na sua esposa, já está com 120 dias fazendo a obra. Pois é, pastor. Eu digo: irmão, cuidado na obra de casa. Cuidado, irmão. Ó, irmão, cuidado, irmão. 90 dias com 120 dias. Irmão, cuidado, irmão. Assim, você não faz o dever de casa, é perigoso, é complicado isso aí, irmão. Aí diz: pois eu viajei numa viagem missionária para a África. Na África, um calor de 50 graus. Mano, 19 dias foi uma eternidade, irmão. Quando quando eu cheguei no Brasil, eu liguei para a mulher: minha filha, prepare aí o carro que nós vamos jantar na churrascaria quando chegar aí. Precisamos conversar. Aí eu vinha de muleta lá, inventei lá, bati uma bolinha com os africanos lá, fui dar um chapéu num bijagó, o cara puxou meu pé, eu caí, fachou a minha perna. Mas quando eu cheguei, irmão, eu fui com a minha esposa lá para residência, jantando, depois passei, foi dia, meu irmão, sabe, que não ia no Tempo Central, curtindo a minha família, curtindo a minha esposa. Não é? Tem que ter cuidado, viu? Temos que reconhecer a nossa dependência de Deus das coisas físicas, mas também das bênçãos espirituais. Aí, já disse assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Encontramos aqui, amado, algumas lições valiosas nesses versículos. Primeiro, precisamos do perdão de Deus. O perdão de Deus. As palavras de Jesus à mulher pecadora do capítulo 8 de João foram maravilhosas. Os acusadores trouxeram no afã de condenarem. Mas tinha por trás de tudo aquilo uma outra intenção, que era que se Jesus condenasse, e o amor que você prega, está onde? Onde fica? Né? Se ele absorvesse, e a lei? Sabiamente, Jesus começou a escrever no chão. E eles insistindo. Aí Jesus levanta a cabeça, olha para eles e diz assim: sabe, essa resposta que vocês estão pedindo são vocês quem vão dar. Olha, o primeiro de vocês que não tenham pecado, pegue uma pedra, ou seja, o primeiro a pegar a pedra e atirar nela. E baixou, foi escrever de novo. Aí eles começaram a sair um por outro, um após outro, do mais velho até o último. Jesus levantou a cabeça, olhou para ela: cadê os teus acusadores? Senhor, ninguém me acusou. Jesus diz: vai em paz e não peque mais. Primeiro precisamos do perdão de Deus, irmão. Perdoa os nossos pecados. E Deus nos perdoa. Mas depois ele diz assim: deve perdoar também aqueles que são nossos devedores. Tem alguns que só querem perdão, mas não querem perdoar. Mas a recomendação é: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Tinha um irmão aqui em Teresina, que na época do pastor Paulo,
tipo o culto na ceia. Naquele tempo lá, se citava muito a Bíblia. E tinha um irmão que devia a outro e não queria pagar, aí usou um texto da Bíblia, em que, o Vicente aqui é bom de texto da Bíblia, eu acho que o Vicente deve lembrar desse versículo. E aí, quando o cabo citou o versículo, e aí ele respondeu com o outro, condenando outra vez. Bom, quase que eles vão chutar após o culto. Um culto de ceia. Mas Jesus ensina a que nós devemos perdoar aqueles que nos devem. Se nós quisermos o perdão de Deus, temos que também aprender a perdoar aqueles que nos devem. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, irmãos, eu disse no princípio que a oração é uma necessidade. Jesus, quando foi escolher os apóstolos, Jesus tinha muitos discípulos. Isso aqui é fichinha para os que andavam com ele, eram as multidões, né? Tinha os seus discípulos. Mas quando ele quis escolher 12 para dar continuidade ao ministério, porque ele estava voltando para o Pai, ele não fez assim a queima-roupa, não olhou pela roupa, pelo mais bonito, pelo que tinha mais de conhecimento, não. Diz o texto que ele subiu para o monte, passou a noite toda. A noite toda. Você já pensou, irmão, o que é você passar uma noite toda orando por um problema? Pela resolução de um problema? Mas a gente quer resolver as coisas, irmão, a gente sabe, não estalar de dedo. Não é assim que se faz. Tem coisas que é necessário a gente orar anos. Eu conheço uma irmã que orou pelo marido muitos anos. O marido foi embora com outra mulher e ela continuou orando pela salvação do marido. Depois, quando ele já não prestava para nada, porque ele, inclusive, tinha dado um derrame. Aí já precisava de alguém que levasse ele para o banheiro, para banhar. A outra vez jogou dentro de casa e ela recebeu. Mas ele aceitou Jesus e foi para o céu. Se você não recebia, se um de nós não recebia, mas eu conheço aquela mulher. Era, na verdade, ainda é, porque ainda é viva. O marido já morreu, mas ela ainda é viva. Mas ela recebeu e cuidou dele, porque ela via a necessidade da alma daquele homem. Depois que voltou, já não servia mais para nada, mas ainda aceitou a Jesus e viveu com ela alguns anos, mesmo dando trabalho, morreu e foi para o céu, e ela pôde adorar ao Senhor. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Então, tem coisas que você tem que orar anos. Tem filhos que às vezes se desencabrecha da casa dos pais, como foi o filho pródigo. Aí o pai diz assim, não tem mais jeito não. Ele escolheu esse caminho aí, né? Foi ele que quis assim. Não, irmão, continue orando. É seu filho, é sua filha. Continue orando. Um dia, como o filho pródigo, sem você nem esperar, você vem para a igreja e sem você saber, ele vem e fica lá atrás. Na hora do convite, ele vem com lágrima e aceita Jesus como Salvador. Resultado das suas orações. Até às vezes é necessário que a gente se cale, porque às vezes parece que a palavra fere a pessoa. Tudo que você fala para o bem dele é como se fosse chicotado, ele, sabe, não vem. Então, deixa para lá, mas não deixa de orar, não. É meu filho, Jesus. É minha filha. E quando você bem não esperar, ele entra na porta da casa de Deus e na hora do convite ele vem e aceita Jesus como Salvador. Então, é uma necessidade a oração. Jesus tinha que escolher 12 para dar continuidade. Ele sabia que o seu ministério estava chegando
ao ápice, ao fim. Aí ele subiu para o monte e orou a noite toda. A noite toda. E disse que quando terminada a noite ele desceu. E os discípulos estavam lá. E entre eles ele começou a chamar Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé. E foi chamando um a um, segundo Deus havia lhe revelado pelo Espírito. Mas é necessário orar. A oração é uma necessidade. As grandes causas não se ganha com grandes advogados. Se ganha no joelho. Você pode até colocar na mão é um meio de fazer as coisas acontecer, mas ore. Coloque na mão do advogado, mas não perda de vista a causa. Ponha nos joelhos. E quando a vitória chegar, não deu mérito para o advogado. Foi o meu advogado, não. Foi Jesus quem me deu. Aleluia. Foi Jesus quem me deu. Jesus só usou o advogado. Jesus só usou o médico para curar a enfermidade que você ou alguém da sua família estava padecendo. Ele é apenas instrumento, canal. Mas a bênção vem de Deus. Aleluia. Passou a noite toda em oração. E quando terminou, desceu. E dentre os discípulos, ele escolheu aqueles que ele quis. Porque foi revelado por Deus. Aleluia. Então, devemos ter Jesus como modelo para a nossa vida diária. Devemos, meus irmãos, manter a nossa vida de oração. As circunstâncias das orações de Jesus sugerem motivos imediatos para nós orarmos. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá foi tentado em todas as áreas e venceu, porque estava em oração. Então, você nem imagina, às vezes você nem percebe o que está acontecendo nas regiões celestiais, onde os demônios atuam, onde eles operam contra você, às vezes para destruir o seu casamento, às vezes para tirar o seu filho do caminho. Às vezes você nem percebe, mas as suas orações feitas a Deus impede de que Satanás faça o mal que ele tem preparado para alguém da sua família. As suas orações. Portanto, ore. Os discípulos pediram instruções como orar. Jesus lhes deu mais do que palavras, ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Então, se você quer que a sua filha, que o seu filho seja uma mulher de oração, um homem de oração, ponha-se de joelho diante de Deus na sua casa. Seu filho precisa ver você orando, para então dar testemunho. Lá em casa, a minha mãe ora. Ela ora na igreja porque ela ora em casa. O meu pai é um homem de oração. Eu posso seguir o meu pai, porque ele para mim é um exemplo. É possível que o filho do Xavier de vez em quando queira se vestir como ele, porque ele vê nele um exemplo, um modelo. Se você é um homem de Deus,
O seu filho está lhe olhando. Você é, na verdade, o modelo para ele. Paulo, o grande apóstolo, disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você puder fazer esta oração, que as pessoas possam imitar você, porque você imita a Jesus. É uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aprendamos a viver uma vida de oração. Há uma necessidade. Como eu disse no princípio, é possível que Deus permita que o Brasil passe por uma grande perseguição, para que este gigante que é a igreja brasileira se desperte. O mundo espera que o Brasil envie missionários para levar Jesus a eles. Alguém disse que, por conta daquela assinatura daquele brasileiro lá no negócio da ONU, que Deus tem um carinho especial com o Brasil. Pode ser que tenha, até creio que tenha, mas Ele espera que cada brasileiro faça a sua função. Vitorino diz: eu cumpri a minha missão, né? E cada um de nós possamos cumprir a nossa missão. E a nossa missão é anunciar a palavra de Deus e dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos, meus irmãos, às portas do Nordeste para Cristo. E nós estamos entrando em contato com os superintendentes de todas as superintendências da Assembleia de Deus do Piauí, os pastores, missionários, porque queremos que no dia 9 de setembro o Piauí seja mobilizado mesmo. Que as ruas, que as praças, que os povoados, as vilas e valados sejam de fato alcançados com a palavra de Deus. Eu disse ao pastor que estive com ele agora, que eu vou fazer uma viagem breve de volta. Há um povoado lá, por nome Bacamato, que nunca foi pregado um culto lá. Nunca ninguém pregou. Ele disse: pastor, lá tem umas 50 famílias. Ele foi lá, conferiu, e eu não pude ir, porque nós saímos 2 horas, rodamos quase 200 quilômetros de estrada de chão. Saímos 2 horas, chegamos na casa dele de volta às 9h15 da noite. Mas eu disse a ele: vou marcar uma vinda e nós vamos lá, levando uma carrada de crente para fazermos um culto, para anunciar aquele povoado que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença. E para fazermos a diferença, começa nos joelhos. É orando ao Senhor. Que cada um de nós possamos orar. E que cada um de nós possamos sentir a necessidade de estarmos na casa de Deus, em comunhão uns com os outros, para que o fogo venha incendiar. Eu estava ontem conversando com o pastor Ricardo. Eles criaram aí um tema, o congresso, o tema do congresso, vê quem lembra aí? O congresso de jovem, coração incendiado, alguma coisa assim. Incendeia meu coração. Incendeia o meu coração. Eu disse: irmão, foi bonito, eu estive lá, eu vi os irmãos no louvor, era muita alegria, os pregadores, mensagem boa. Eu digo: mas cadê o povo na rua? Cadê nas rodoviárias, nas portas dos hospitais, nas praças? Coração incendiado, irmão, tem que levar a mensagem. Há um texto da Bíblia que diz assim: enche as minhas mãos de brasas, para que eu possa incendiar, tocar fogo no mundo. Então, não basta palavras. Na verdade, precisamos de um coração incendiado para fazermos aquilo que Deus quer que a igreja faça, que é de pregar a palavra e anunciar ao mundo que Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. Amém?